Oi, turma, do livro Quem Ama Educa, e Samitiba, parte 1, Educação, como vive a família hoje, no capítulo 2, a educação do sim. Agora vamos dar uma olhada nos filhos, não nos pequenos, que ainda não andam pelas ruas, mas nos maiores, que já querem caminhar com as próprias pernas, num mundo em que de repente ficou pequeno. Marcelo, 15 anos. Um dia decidiu que ia para um vilarejo com 5.000 habitantes no centro dos Estados Unidos fazer intercâmbio. Descobriu o lugar através de um amigo virtual que conheceu num chat da internet. A cidade não oferecia nada. Pai e mãe ficaram desconfiados de que alguma coisa estava errada. O rapaz tinha pouquíssimos amigos e não saía de casa para visitar ninguém, até que encontraram no quarto do garoto uma carta com a foto do amigo. Uma carta de amor, visivelmente homossexual. Os pais resolveram impedir a viagem. A opção sexual do amigo é o que menos pesava na decisão. A maior preocupação da família era soltar um garoto filho único, sem um mínimo de experiência de vida, muito menos sexual, sozinho numa cidade interiorana de um país distante e na casa de uma pessoa desconhecida, cuja única referência era ser homossexual. O rapaz culpou os dois por não deixá-lo realizar seus planos e disse que morreria, ou seja, usou contra os pais o argumento mais forte que encontrou, sua morte. Anos antes, o garoto quase havia morrido num acidente de carro. Sua sobrevivência fora considerada um presente divino e nunca mais os pais lhe tinham dito um não. Na ocasião, a mãe parou de trabalhar para cuidar dele. O rapaz era sua vida e o pai, muito envolvido com o trabalho, nunca impôs limites aos dois. Um trabalho de consultoria familiar ajudou-os a resolver o conflito. Os pais conseguiram manter a proibição e o rapaz não viajou, nem morreu. Bom, nesse caso aqui, antes que a gente entre no segundo, porque o Marcelo que tem 15 anos, nós vamos entrar num outro caso aqui do Bernardo, 19 anos. No caso do Marcelo, ele era de menor de idade. Por mais que ele fosse já um mocinho, os pais conseguiam, né, através da idade, proibir. Falar, não, você não vai. E não é por uma questão de homossexualismo, não. É porque é um lugar distante, não tem referência nenhuma sobre esse amigo. Como que ele vai embora assim? Vai morar ou vai viver com uma pessoa que a família desconhece? E se vocês forem ver, tem muita família que deixa as situações menores, né? Crianças indo dormir na casa de amigo, não sabe quem é esse amigo, não conhece a família desse amigo. Geralmente são crianças que vão passar um final de semana e acabam sendo aliciadas, acabam sendo molestadas. E a família nem toma conhecimento, né? Porque não sabe com quem o seu filho está. Então aqui o não é mais do que necessário, é obrigatório. Como que você vai permitir que o teu filho fique em local que você não conhece as pessoas? A primeira coisa que vai passar pela cabeça do adolescente é o quê? Então eu vou me matar, minha vida não presta, você não deixa eu fazer nada. E aquela chantagem emocional toda para que a mãe e o pai arreda, né? Permita ele fazer o que tanto ele deseja. Se ele não vai pelo bem, então vai na forçada. E alguns pais acabam cedendo. Quando o pai cede, o preço é muito mais alto, né? Se essa pessoa tem realmente o desejo de se matar, ela vai se matar sendo feliz ou infeliz, fazendo o que ela deseja ou não fazendo aquilo que ela deseja. E a culpa não vai ser dos pais, se esses pais forem aqueles pais presentes, amigos, que estão atentos, que fazem o desejo, mas também deixam de fazer quando o desejo não é para o bem, que tem o equilíbrio para educar o seu filho. Então, as escolhas que o filho vai fazendo ao longo do caminho já não pertencem mais aos pais. Mas até certo ponto, os pais ainda podem controlar. Nesse caso aqui, 15 anos, ele não tem boca para nada. Ele não é maior. Agora, quando se trata de uma criaturinha maior de idade, aí complica. Vamos ver como é que é esse caso do Bernardo aqui, 19 anos. Numa viagem para a praia, conheceu uma garota europeia e tiveram um namorico. Apaixonado pela primeira vez, sentia-se correspondido.
ele resolveu abandonar a faculdade e largar tudo para ir com ela para a Europa. A família achou que era uma loucura e sugeriu que o filho adiasse a viagem para as férias. Ele reclamou: "Vocês atrapalham minha vida, não posso fazer nada do que eu quero." Olha a chantagem. Só que ele, super mimado, sempre fez o que quis. Foi super protegido pela mãe e pelos avós maternos, que o criaram. O pai era incoerente e inconstante, incapacitado para educar. Tudo o que dependia da família do Bernardo conseguia, menos namoradas e amigos verdadeiros, que dependiam exclusivamente dele conseguir. Bernardo tinha um carro importado, 19 anos, e gostava de correr pela Marginal Pinheiros a 200 km por hora. Disse que ia se matar. A ameaça apavorou toda a família. De outro lado, como deixar um filho ir para a Europa atrás de uma garota mais velha e experiente, acostumada a viajar pelo mundo sozinha, que ele mal conhecia? Já no Brasil, o interesse dela por ele diminuíra, lembrando em tudo um flerte passageiro de férias num país distante. Através da consultoria familiar e de uma subsequente terapia individual intensiva, sob um clima de crise, todos firmaram o seguinte contrato: ele iria para a Europa nas férias, caso o relacionamento entre os dois ainda justificasse a viagem. Após 2 telefonemas, o relacionamento acabou, assim como começou uma chuva de verão. Marcelo e Bernardo são 2 exemplos de adolescentes bem criados, porém não bem educados. Apesar de terem tido tudo na infância, não desenvolveram autoestima suficiente para estabelecer relacionamentos que dependessem exclusivamente deles. Esses rapazes receberam tudo de graça. O simples fato de existirem era motivo suficiente para os pais atenderem a seus mínimos desejos. E assim, sem conhecerem o significado do não, partiram para o mundo. O mundo é a realidade onde convivem o sim e o não. Eles acreditavam que o mundo seria como seus pais, que jamais lhe disseram não. Essa é uma das tristes consequências da educação do sim, da permissividade e da hipersolicitude. Gente, nós não temos manual, né? Nós não sabemos quando dizer sim, quando dizer não. É difícil. Mas se o não existir na educação de um filho, realmente ele fica um filho vulnerável. Vulnerável às pessoas lá fora. Fácil de ser conduzido. Difícil de ser conduzido dentro de casa, porque é mimado, mas muito fácil de ser conduzido porque tem lábia lá fora. A gente perde um filho fácil nessas circunstâncias aqui para um traficante, se for um homem, para uma mulher que queira dar o golpe, se for uma mulher, vai arrumar um cara lá fora que deu golpe nela, porque nós fragilizamos a autoestima dessa criatura. O não fortalece. A gente pensa que o não bloqueia, ainda mais quando vem essa chantagem forte: vocês não me deixam ser feliz, vocês não querem me ver bem, né? Vocês querem que eu viva a vida de vocês, eu quero viver a minha vida. Poxa, peraí, qual é a vida que os pais querem que o filho tenha? A melhor possível. Com exceções de alguns que não são pais nem mães, porque tem também, né? Grande parte de nós, quando temos filhos, nós queremos o melhor. E o melhor é ver um filho estudado, que ele tenha dinheiro para ele poder comprar um apartamento, uma casa, que ele possa ter a segurança de um lar, que ele se envolva ou ela se envolva com uma pessoa do bem, que forme uma família, que tenham filhos, que vão ser os nossos netos. A gente deseja a lei natural das coisas, mas não. Muitos atropelam tudo isso. Você dá toda a base e a criatura vai lá e desfaz tudo aquilo que você fez e sofre. Sofre porque quer, porque é uma escolha errada, às vezes por orgulho, por egoísmo, por falta de autoafirmação, por autocontrole, por autoestima. Aí o pai e a mãe se culpam. Poxa, o que foi que eu fiz para o meu filho não saber fazer boa escolha? O que foi que eu fiz para ele ter feito isso? Olha só a cabeçada que tá dando.
quis fazer isso. Enquanto está nas nossas mãos, enquanto nós, pais, somos responsáveis pela figurinha, nós não podemos deixar. Não, sim, sim, não, não. Quando for sim, ótimo, parabéns. Quando for não, é não e acabou. E se for dar trela para tudo que é tipo... Ai, às vezes eu pegava aqui dentro de casa, o meu se jogava na cama e ficava lá o dia inteiro deitado, aquela coisa, eu falava, meu Deus, essa criatura vai se matar. Porque era uma tristeza que não acabava mais. Tem casa, tem cachorro, tem comida, tem acolhimento, tem mãe, tem abraço, tem amor, tem escola, tem cursos. E aí? O que tá faltando não tá dependendo da mãe, tá dependendo dele. Ele se posicionar e falar, eu quero tal coisa e vou fazer tal coisa que seja pro bem. Precisava de um posicionamento. Então, eu já cansei de ver aluno meu entrando nessa. Não fica jogado numa cama. Se joga nas drogas. Falta posicionamento. Essa molecada que entra no campo das drogas, no campo da prostituição, no campo do tipo, deixa a vida me levar, não tem autoestima. Tem vaidade por fora. É um tal de colocar cílio, batom, roupa curta, bunda de fora, peito de fora. Vai jogar bola até não querer mais e sai de casa com todos os motivos do mundo, porque uma hora é porque tá treinando, uma hora é porque tem curso, uma hora é porque é o amigo, uma hora não sei o quê. Mas são perdidos. Não tem autoestima. Não tem autoafirmação. E isso é uma coisa que não é o pai e a mãe que dá. O pai e a mãe dá a estrutura para que eles formem isso dentro deles. Alguns vão firmar e outros não. Aqueles que não firmam estão predispostos a fazer um monte de besteira. Quando faz e não sobra para os pais, menos mal. E quando faz e ainda sobra para os pais? Esse bonitinho aqui, esse Bernardo, andava com carro importado, com uma falta de autoestima, de autocontrole. Se ele batesse carro, se ele roubasse, se ele colocasse um monte de gente que não vale nada dentro do carro. Os pais precisam ver essa fragilidade que acontece no que é certo e errado, no banco de valores que essas criaturinhas têm, para ir dando liberdade. Falei hoje no curso que eu dei para as crianças de manhã. A gente só pode ter liberdade de acordo com a nossa responsabilidade. Se não mostra a responsabilidade, você não pode liberar. Porque até a segunda ordem, quem manda são os pais. Você só pode liberar o seu filho quando você tiver plena confiança nele e saber que ele vai dar conta. Por mais errada que seja a escolha que ele faça, você vai dar corda para ele, porque você confia na capacidade dele de se enrolar e desenrolar também. Aí tudo bem. Agora, se você der corda, sabendo que ele vai se enrolar e que ele não vai conseguir desenrolar, você tem culpa nisso também. Porque filho é para sempre. Não existe ex-filho. Existe ex-marido, ex-mulher, mas ex-filho não. Ah, mas já tá com 30 anos nas costas, não interessa. É seu filho. Você tem que nortear sempre. Através de exemplo, através de conversa. E não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Mas quem disse que ser pai e mãe é fácil? Né? Não pode dizer sim o tempo todo. Não pode dizer não o tempo todo. Tem que saber o momento certo. Tem responsabilidade assumida? Então é sim. Não tem responsabilidade assumida? Tá vendo que ele vai fazer uma besteira grande? Impeça. Ah, mas vai se matar, mas vai se jogar, mas não sei o quê. Deixa. Quem quer se matar, vai se matar de qualquer jeito. Fazendo ou não fazendo. Quem já tem uma predisposição a ser depressivo, vai ser depressivo fazendo ou não o gosto dele. O pai não pode ficar se culpando, como a gente já viu nos outros textos, e deixar de agir. É o que ele quer. Aí a gente deixa fazer tudo o que quer, as escolhas são péssimas e a culpa vai ser do pai também, do mesmo jeito. Teu filho vai sofrer da mesma forma. Então, para evitar o sofrimento, um não cai bem. A educação do sim tem estragado muita criança, mas muita criança mesmo. Adolescente, pré-adolescente, e que vão se tornar adultos.
Aí não para em casamento, não tem responsabilidade no serviço, não para em emprego, nenhum amigo é bom, ninguém da família presta, porque as escolhas dele é errada e você reforçou as escolhas erradas dele. Você fazendo, dando a educação do não, você vai ser acusado de qualquer forma, se ele der errado. Presta bem atenção nisso, gente. Já cansei de ver mãe na sala de aula fazendo isso com aluno. Tudo sim, tudo sim. Criança está passando por alguma necessidade, alguma dificuldade na sala de aula, a mãe leva o caderno para casa e faz tudo. Volta lindo o caderno, a lição perfeita. Aí você fala para a criança, foi você que fez? Nossa, parabéns. Aí a criança fala, foi. A minha mãe só me ajudou nisso, nisso e nisso. Aí como é que a sua mãe te ajudou? Ah, ela escreveu tudo para mim. Quem fez a lição? Foi a mãe, não foi o filho. O filho não passou pelo teste. Então, a gente tem que deixar. O filho vai chorar, vai espernear. Já tive alunos que ficam na sala de aula chorando a aula inteira. E eu falava, você vai fazer. Mas eu não consigo. Você vai fazer. E a criança fez. E a criança aprendeu. Agora, se eu fosse ficar comovida com o choro dessa criança, se eu fosse ficar com dó dessa criança, não teria aprendido a ler nunca. Porque eu ia falar, tá bom, então não faz agora não, depois você faz. Ou então vem cá que eu faço para você. A educação do sim o tempo todo não funciona. E eu tô aqui para provar. Em todos os sentidos. Dá certo você falar o não quando é o momento certo. Mesmo que ele se esperneie. Deixe espernear. Não vão fazer besteira nenhuma, não. Se tiver que fazer, vai fazer de qualquer forma. Mas é necessário um não de vez em quando, sim. Porque é terrível. Essa molecada de hoje, internet, então, tem ajudado demais nisso. Os amigos, né? As companhias, tem tirado muito o filho da gente de dentro de casa para fazer besteira. E as escolhas em determinado momento vai ser deles mesmo, não tem como. Eles se tornando maior, não tem como a gente segurar. Mas enquanto der para segurar, segurem. E falem uns não bem redondo, que eles estão precisando. Tem muito sim lá fora. Tem coisas que estão sendo dadas na mão dos filhos da gente, dos nossos alunos, e é de graça, né? E eles estão pegando. Acabei de ouvir uma menina falando lá no curso. Ah, eu faço amigo virtual, eu dou o endereço da minha casa, tudo. Eu falei, não pode, ué. Você nem conhece a pessoa que está lá do outro lado. Ah, mas ele é tão legal, ele dá mais atenção para mim do que minha mãe e meu pai. Então, o fato de hoje as pessoas estarem correndo tanto atrás de serviço, de dinheiro, de conforto, e esquecem de dar o sim ou não para os filhos. Essa menina está sem controle nenhum no celular dela, ela está conversando com um monte de gente estranha e os pais nem se dão conta disso. Então, esse mundo do sim aí tá complicando a vida dos nossos jovens aí. Vamos ficar atentos.